Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo DECRA 11, é um FIAGRO. Então a gente vai ver aí qual foi a performance do fundo neste mês de junho. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. FIAGRO e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Então não deixe de se inscrever aí, a gente acompanha mais de 150 fundos imobiliários. Claro, não lemos todos os relatórios, mas acompanhamos aqui os principais assuntos, né, e trazemos aqui os principais fundos também e os mais pedidos também aqui para o canal. Então deixe suas sugestões aí também no comentário e eu vou deixar, né, na descrição do vídeo esse relatório gerencial para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do grupo do Telegram. Vamos lá então, relatório do DECRA 11, relatório de junho de 2023. Então a gente vai ver aqui os principais fatos aqui que ocorreram. E para quem não conhece o fundo, esse aqui é um FIAGRO, né, que investe principalmente em certificado de recebíveis do agronegócio, então é um FIAGRO de crédito. Também tem CRIs na sua carteira, né, lastreados em créditos do setor do agronegócio. Então, público-alvo investidores em geral, ele começou lá em janeiro de 2022, tá? E eu sou cotista do fundo ali desde março de 2022 aproximadamente, março, abril. Então, estou aí mais de um ano no fundo já. Né? Tem aí minha segunda posição no na minha carteira de Fiagros, em torno ali de 35%. Tenho três Fiagros na minha carteira, né? O Vegia, o Decra e o XPCA. Então, vejo o Decra aí minha segunda maior posição. Então, fundo com prazo indeterminado, condomínio fechado, né, títulos e valores imobiliários, então, como eu falei, um fiagro de crédito de gestão ativa. DCRA11 é o ticket na Bolsa de Valores, tem mais de 6 milhões e 700 mil cotas emitidas, é um fundo na base 10 e tem mais de 14.297 cotistas. Como eu falei, eu sou um desses cotistas, então se você é, se inscreva aí também, compartilhe com a gente qual é o percentual da sua carteira de Fiagros. Gestor é o Devan Asset Investimentos, administrador é o banco Daicoval, taxa de administração paga o Daicoval 0,13% ao ano e taxa de gestão 0,87% ao ano e prevê uma taxa de performance de 10% do que exceder o CDI. Então a rentabilidade que ultrapassar o CDI prevê 10% aí de taxa de performance e a gente vai ver isso aqui dentro do relatório gerencial, dentro da DRE gerencial. Bom, destaques do mês de junho. Fundo que anunciou aí 13 centavos por cota, um dividend yield de 1,42%, então um dividend yield excelente aí do DECRA 11. E o que representa do CDI, 132% do CDI, e se descontar o imposto de renda, né? Se desconsiderar o imposto de renda, 156% do CDI. Então o fundo está aí performando muito bem, né? O dividend yield anualizado do fundo está em 18,5%. E o que a gente vê aqui, a carteira, ele preponderantemente ele é alocado à taxa DI, mais um spread médio de 4,9%, quase 73% da carteira está alocada ao CDI e 20,4% da carteira alocada ao IPCA com spread médio de 11,7%. Então, na minha opinião, esse percentual da carteira aqui é um percentual mais de característica e high yield, né? Dá uma característica high yield para o fundo, mas esse daqui do CDI, uma característica mais high grade, quase indo para o high yield, né? Então, o fundo aí tem uma performance, vamos dizer assim, de um fundo quase high yield. E o que ele deixa aqui de resultado retido em junho é de 3 centavos por cota, um pouco mais de 3 centavos por cota. E o valor alocado nos ativos alvos chegou a 93,3% e o fundo acabou aí o mês com 6,7% em caixa. Isso a gente vai ver também lá por conta dos resultados, né, da receita ali das aplicações de caixa também foram maiores nesse mês de junho. Tá? O fundo anda 100% adimplente, mais de 14 mil investidores e tem zero exposição direta em produtor rural. Então, tudo com cooperativas, né, ou empresas aí do setor do agronegócio. Indicadores econômicos, então, a gente verifica aqui como é que encerrou o mês
de junho, né, o acumulado dos últimos 12 meses e como foi em junho, né, a gente viu lá no relatório do DEVA 11 que o estagiário inverteu as taxas, mas aqui está certinho, tá? CDI no mês de junho foi de 1,07% e IPCA foi uma deflação de 0,08%, quase praticamente nula, né? E o acumulado nos últimos 12 meses, sim, teve uma variação muito maior aqui no IPCA, foi para 3,16% e o CDI manteve-se ali dentro dessa taxa que tem observado nos últimos meses, 13,52%. Mais para lá a gente verifica aqui nos comentários da gestão, que a gente já falou lá para cima, né? Os rendimentos distribuídos, o dividend yield do mês, né? O yield do mês, os proventos, percentuais de provento em relação à taxa DI e o que tem de resultado acumulado. Mais para baixo que a gente vai verificar, a gente também já falou sobre a exposição do fundo ao CDI e ao IPCA, né? E o spread médio, né? E dentro desse parágrafo aqui, a gestão fala que segue trabalhando na diversificação da carteira. A gente verifica que a carteira dos CRAs aí do DECRA 11 está bem diversificada realmente. A gente verifica aqui que dentro do segmento de revenda 17,8%, logística 15,5%, insumos 15%, armazenagem 15%, distribuição de combustíveis 11,2%, cooperativa 13% e etanol 5,5%. Então realmente a carteira está bem distribuída. Não podemos, aqui não dá para falar né, qual é o principal segmento aqui do fundo. Ele está bem diversificado realmente. E o fundo fez inclusive algumas alocações novas aí dentro dessa diversificação, né? Aqui a gente verifica que ele falando da Coagril, empresa de Dade, fundada lá em 85 em Unai. Tem aqui a Toagro também, empresa relativamente nova lá de Guaraí, no Tocantins, né, que comercializa insumos agrícolas. E a Agrodinâmica, lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso, também fundada lá em 1998 e é uma consultoria agronômica nas grandes culturas. Então essas são as três empresas que entraram no portfólio, né? E fala que as novas operações estão em linha com o mandato do fundo, né? E tem mais especificações aqui mais para baixo. Aqui ele fala sobre as operações que todas se encontram adimplentes, né? Então não tem inadimplência na carteira. E falar sobre IPCA, deflação do mês de junho, né? 0,08%, que vai ter aí vai ter sim um impacto, apesar do fundo ter uma proteção aí, um pouco de proteção em relação à deflação, como ele fala aqui, 94,5% da carteira é protegida pela deflação, mas a correção monetária desses 20% da carteira praticamente ali vão ser nulas, né? Então o fundo acaba não tendo a receita ali de correção monetária, vai ter apenas dois juros, né, relativos ao IPCA. Mais para baixo a gente verifica que a DRE é gerencial, onde a gente verifica que a receita do fundo teve uma queda, né, em relação ao mês anterior, principalmente aqui em todos os campos, né, praticamente, né, relativo aos CRAs, juros e correção monetária, teve quedas, né, mesmo porque em maio o IPCA foi mais baixo, né, e ali teve um impacto, então, dentro da carteira alocada ao IPCA, né, e a gente verifica que teve realmente uma queda mais relevante nesses dois campos aqui dos juros e da correção. Com relação ao rendimento de caixa, aumentou porque o fundo está com 6,7% em caixa. Não é um fundo grande, está um fundo relativamente pequeno, não tem ali um patrimônio muito grande, em torno de 60 e poucos milhões de reais. Então a receita, por isso mesmo a receita ela não chega a R$ 1 milhão aqui na média, né? E as despesas totais somaram 105 mil reais. Tem acho que as provisões de taxa de performance, já que o fundo, como a gente viu, tá performando acima da taxa DI, né? E o fundo acabou utilizando um pouquinho das reservas de lucro de 108 mil reais para pagamento de 13 centavos por cota no mês de junho e encerrou com 3 centavos de resultados acumulados, o que dá aqui em torno de 224 mil reais. Mais para baixo a gente vai verificar aqui a composição mensal por cota, né? Então tem aqui a composição, como ela é variável, né? Não tem ali uma estabilidade, ela é bem variável realmente. E o dividend yield do fundo médio está em 1,31%, fundo então pagando proventos excelentes, e isso aqui, ó, 18,5% é o dividend yield anualizado do fundo, então acima aí, né, da taxa DI, por isso mesmo pagando aquela taxa de performance. Claro que o cálculo aqui não está claro, não é exposto no relatório, né, infelizmente,
mas a gente vê que o fundo está performando mais que a taxa DI realmente, aí então tem aquelas provisões de 10% de taxa de performance, daquilo que exceder essa rentabilidade com base no CDI. Dentro da liquidez, a gente verifica também que o fundo melhorou a liquidez no mercado, né? Apesar de não ter aumentado o patrimônio, o fundo teve um volume de negociação maior. Inclusive foi dos meses analisados aqui, é o mês que teve mais quantidade de cotas negociadas, né? A gente verifica aqui que no mês de setembro teve um volume maior, porque o preço aqui de mercado estava maior, como a gente verifica aqui o valor de mercado, aqui estava 64 milhões e em junho estava 61,6, só que a quantidade de cotas negociadas foram maiores, né? Giro de cotas em junho foi de 6,3%, então o fundo melhorando aí a liquidez no mercado e segue aumentando a quantidade de cotistas, né? Aumentou aí em torno de 8% aproximadamente, né? Como a gente verifica agora 14.297. E dentro da carteira de ativos, não é uma carteira grande, mas a gente verifica que dentro da distribuição, o fundo então tem a maioria alocado, remunerado pelo CDI, mais um spread médio aí de 4, alguma coisa por cento, né? E a única subordinação aqui com maior risco, que é essa subordinada aqui, que tem um IPCA mais 13%, né? Então, o spread alto aqui é justamente por esse risco, né, que na subordinação não tem preferência, por exemplo, no fluxo de caixa distribuído, fluxo de caixa mensal, né? Ele não tem a preferência da distribuição. E ele representa 15% do PL aqui nessa alocação subordinada, o restante tudo única ou alocação sênior. E a gente verifica aqui, né, o porquê também da variação do pagamento dos juros da correção. Né? Alguns CRIs e alguns CRAs, na verdade, têm a periodicidade de pagamento mensal, mas outras aqui pagam trimestralmente e semestralmente. Ó. Então, por isso a gente verifica. Ó, muitos pagam aqui semestral, né? E aí, por isso, tem aquela variação lá nos juros e na correção monetária na DRE do fundo mensal que a gente vê. Então, o fundo acaba tendo um acúmulo maior de receitas em determinados meses, menores em outros meses, e ele acaba utilizando então ali o resultado não distribuído para a distribuição de um provento mais linearizado. Tá? Então tem essa característica aqui que a gente tem que também observar, né, para a gente entender um pouquinho por que o fundo tem resultados menores em alguns meses e resultados maiores em outros meses. Aqui a gente verifica que dentro da exposição a maioria são CRAs, 78%, 15% são CRIs, o restante é caixa. E pela subordinação a gente verifica que 85% da carteira do fundo é única ou sênior, então tem a preferência na distribuição do fluxo financeiro mensal, né, do fluxo de pagamentos do CRA, e 15% é apenas subordinada, que tem aquele PCA com spread muito mais alto que a gente verificou lá. E dentro da diversificação do segmento, a gente já falou lá em cima, uma carteira bem diversificada em relação aos segmentos e tem uma proteçãozinha ali em relação à deflação de quase 95% da carteira. E pelo indexador, maioria CDI, mais de 70%. Aqui mais para baixo tem a diversificação do fundo, né? Então está mais concentrado aqui da metade do Brasil para o sul, né? Para baixo, vamos dizer assim, não tem nada ali no norte praticamente, né? Somente aqui no Tocantins, um pouco ali no Nordeste e o restante tudo Centro-Oeste, Sudeste ou Sul, onde está concentrado realmente a maioria das principais produções agropecuárias, dos principais insumos, né? Na verdade, das principais culturas, né? Soja, milho, né? E essas distribuições aqui são concentradas nessas regiões. Aqui a descrição dos ativos, falando das empresas. Então, baixa o relatório aí para você entender um pouco mais das empresas que tomam crédito aí, por exemplo, aqui do DECRA, usam o DECRA como tomador de crédito, né? E então você pode aí verificar, entender um pouquinho mais sobre as empresas, né? E a dinâmica aí, na verdade, o quanto ela já está no mercado, né? Qual é a potencialidade dessas empresas aí no mercado, ok? Então é isso aí. Relatório gerenciado do DECRA 11 segue aí a boa performance do fundo, distribuindo excelentes proventos, né? Então a gente segue acompanhando aqui. Se você então é cotista do fundo, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira. Minha carteira de Fiagro, 30 a 35% está alocada aí no DECRA 11, minha segunda maior posição na minha carteira de Fiagros, tá? Segue aí, eu sigo alocando, né? O fundo teve um aumento de preço aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas, mas siga alocando aí no DECRA 11
tenha um bom desempenho aí no mercado, ok? É isso aí então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.